Tudo bem? Bom, vou ficar aqui mesmo, para não ficar na frente de vocês aqui. Tá. Ai, meu Deus. Então eu vou ficar aqui, de costas. Bom, eu vou falar hoje sobre Custom Elements para todo mundo, tá? Todo mundo, quando eu falo, é literalmente todo mundo. Me apresentando rapidinho, eu sou Larissa Abreu, eu sou front-end developer na Vale Sistemas Corporativos. Eu sou gamer, tenho um plano aí vitalício de me tornar Suicide Girl um dia. Eu sou cantora, gosto muito de cantar também, de dançar. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Aqui embaixo tem o meu GitHub, tem o meu site, onde eu coloco alguns artigos que eu escrevo de vez em quando. E tem também, nesse site, eu coloco os slides das talks que eu dou. E tem o meu Twitter, onde eu falo um pouquinho de merda, mas eu compartilho bastante coisa legal também, de novidade da área, essas coisas. Bom, primeiramente, o que é semântica, né? Falando assim, bem leigo, você joga semântica lá no Google e ele te dá isso aqui. A primeira coisa que aparece é isso daqui. Então, o que ele fala? Que semântica é uma coisa que faz sentido, né? É o nome que é dado para aquilo que dá sentido. Tipo, isso aqui é uma garrafinha, beleza, faz sentido isso aqui ser uma garrafinha? Essa aqui é a semântica da garrafinha, essa aqui da latinha, essas coisas. Desculpa, peguei sua latinha, estava cheia. Beleza. Então, ele faz sentido, né? Só que a semântica no HTML... Como assim, né? Para que a semântica no HTML? Ou melhor, para quem que a gente precisa se preocupar com semântica no HTML? A galera já falou bastante aí sobre isso, então eu vou falar bem rapidinho. Questão para desenvolvedores, né? Para humanos ali que vão desenvolver. O importante da semântica no HTML para os desenvolvedores é, basicamente, eles saberem onde eles estão mexendo, né? Porque, a partir do momento que você agora não usa sempre div, não faz as coisas tão bagunçadas assim, qualquer um pode te ajudar a manter aquele projeto. E eles conseguem saber exatamente, olha, cada um fica responsável por uma parte, né? A gente é uma equipe. E aí eu vou mexer no topo, ele no conteúdo e fulano no footer. Beleza. Usando a semântica correta, ninguém vai se atrapalhar, né? Tudo bem, antigamente a gente usava class na div, mas, gente, e daí, né? O que é uma class? Às vezes a pessoa esquecia de colocar class e a gente não sabia o que a gente estava lidando. Aqui foi um exemplo bem tosco, mas, né, o que a galera falou de aside, nave, essas coisas, super importa. Leitores de tela, né, que o David comentou aí, a galera falou de UI-área. A gente precisa se preocupar com a semântica também, a questão de leitores de tela, porque a galera precisa saber o que eles estão vendo no site, o que era para eles estarem vendo no site, né? Então, a gente precisa se preocupar em passar os comandos certos para eles. No caso aqui, eu fiz um exemplo de um botão que abre um modal. Foi a única coisa que eu consegui pensar, apesar de trabalhar muito com acessibilidade. Chegou na hora de montar o slide, eu falei, o que eu vou colocar de exemplo? E aí eu coloquei aqui um botão que abre um modal. E aí, no caso, eu estou falando, olha, esse botão ele controla um pop-up, beleza? Esse é área res pop-up. Então, ele controla um pop-up. Ok. Esse pop-up está expandido? Não. Então, pronto. Área expanded false. Esse é o estado inicial do meu botão. Então, o leitor de tela ele vai passar por isso e ele vai saber, né? Eu deveria, agora que eu me lembrei, eu deveria ter colocado também qual é o modal que ele controla. No caso, estou lá trabalhando no menu. E aí, no menu, tem um botão que abre o menu, etc. E aí tem um negócio, uma tag área lá, que se você fala, esse botão aqui, ele controla X coisa. E aí você dá o nome lá para a pessoa saber também a que se refere. Beleza, ele é um pop-up e o pop-up não está expandido. Mas que pop-up que é esse? É o quê? Né? Aqui na descrição do menu, ali no título, está só abrir. Abrir o quê? Né? Então, bom saber aí que eu já me ligo quando eu for subir os slides depois, eu dou uma corrigida nisso. E aí, aqui eu coloquei um modal, usei uma class mesmo, mas no modal eu coloquei só uma área label, só para não passar em branco, porque assim, nem sempre o área é de uma coisa um pouco mais complexa. Né? Então, às vezes, coisas simples, a gente fala, é simples, e aí a gente não coloca. Está errado, porque as coisas simples a gente também tem que colocar. E uma dessas coisas é o label.
é a questão do alt na imagem, né? São coisinhas simples que vira e mexe, sei lá, se você inspeciona um site que você gosta lá, rola o audits nele, é isso? Eu esqueci o nome daquele plugin lá do Chrome que você rola para saber como que ele está em questão de SEO, performance, acessibilidade. Audits, né? Lighthouse, tem vários. E aí você rola lá aquele negócio, aí ele fala, a acessibilidade está muito ruim. Aí você vai ver, nossa, eu fiquei decepcionada, eu botava fé, né? Mas você vai ver coisa besta, gente, que você sabe que a pessoa sabe aquilo. Ela só não fez, provavelmente, porque é tão besta que ela passou em branco. Então, a gente não pode deixar. É muito importante para leitores de tela. E aí, falando agora de Custom Elements, né? O que é Custom Elements? É uma das especificações da W3C para a gente trabalhar com Web Components, né? Que são componentes nativos. Nativos, quando eu digo nativo, não é Android ou iOS, não é nada disso. Nativos é tipo input mesmo, a tagzinha input, a tag HTML, a tag body. Isso que eu quero dizer nativos. Então, no Custom Elements, a gente consegue fazer isso daqui. Assim, a grosso modo, a gente consegue fazer isso aqui só com JavaScript. Então, eu declaro minha classe, né, com o nome que eu quiser. E aí, dentro dela, eu coloco o meu HTML, né, meu HTML semântico, obviamente, que não é só porque eu estou criando uma tag nova que eu vou cagar tudo. Então, eu coloco o meu HTML semântico, eu coloco, se ele tiver que ter um conteúdo dentro dele ali fixo, para SEO, eu coloco ali. Se ele também não tiver, não tem problema, porque o Custom Elements ele é uma tag normal de HTML. Então, o SEO ele vai ler o que está dentro dele também para poder indexar. Não fica escondido. Tem muita gente que vem falar comigo e fala, Lari, eu não uso Web Components porque prejudica SEO. Tem nada a ver. Galera, pode tirar isso da cabeça que não tem nada a ver. E a questão do IARA, que a gente não só pode, como a gente deve colocar o IARA nos nossos componentes que a gente está criando. Porque se a gente... Eu mesmo penso muito nisso. O input, essas tags que a gente usa no dia a dia, elas já podiam ter vindo com isso. Só que elas não vêm. E aí a gente tem que colocar. Então, eu, como estou criando novas tags para outras pessoas utilizarem, para eu utilizar no futuro, então eu já quero que isso venha pronto, né? Para as pessoas não ficarem caindo no erro de repente, deixar passar ou fazer errado, ou, sei lá, não tenho tempo, tenho que fazer rápido, não posso olhar para isso. Então, eu já coloco aqui dentro. E aqui embaixo eu defino o nome da minha tag, que eu vou utilizar, né? Eu falo, vou usar essa tag aqui, 7masters, que é o que tem na classe 7masters. E aí, beleza. E aí, no meu HTML, eu importo o meu arquivo e eu uso a minha tag e coloco o que eu quiser dentro dela. É basicamente isso aqui, os Custom Elements. Quando eu falo que é importante a gente se preocupar, é porque é importante mesmo. Esse daqui é uma issue que eu mandei até para o David sobre o menu. Tem várias coisas que eu preciso mudar aí. Então, eu estou com o desafio de fazer um menu. Esse menu ele tem que ter vários submenus. E são submenus, tipo, são 6 níveis, no mínimo, de submenu. Essa é a minha dificuldade lá. Eu estou há muito tempo fazendo esse menu, galera. E aí eu fiquei vários dias, semanas até, estudando sobre a questão de semântica e acessibilidade. Quando a gente se preocupa em desenvolver, mesmo se vocês não trabalham com Web Components, vocês têm que se preocupar com isso, sabe? Às vezes a gente não tem tempo, beleza. Só que aí a gente dá uma lidinha quando estiver indo para casa, porque isso é muito importante. Talvez não seja para a gente, para nós, né? Mas com certeza vai ser para alguém. E eu tenho certeza que várias dessas coisas aqui nessa issue eu coloquei as áreas que eu vou colocar nesse menu e os comportamentos que o menu tem que funcionar se eu acessar ele via teclado. Basicamente é isso daqui. Com certeza, várias coisas eu vou ter que mudar. Né? Eu já fiz a parte do HTML aí, do usuário área, e eu já vi que tinha coisas que estavam erradas, liguei lá meu leitor de tela. Infelizmente, a gente tem que ser amigo do leitor de tela. Ele tem uma voz chata? Tem. Mas, infelizmente, isso é necessário. Então, eu liguei o leitor de tela e fiquei... tá confuso isso aqui. Como é que eu posso melhorar? Sabe? E assim a gente vai. É pouquinho a pouquinho. Não precisa dar um salto. Mas, né, a gente vai engatinhando até chegar lá.
Então, tem essa issue aqui que eu fiz do menu, e tem essa issue aqui de como que eu espero que o usuário use o meu menu. Né? Assim como a gente usa o input, e a gente tem lá, se a gente entrar na documentação do input, tem lá, ó, você usa o input, ele aceita esses atributos, você pode usar desse jeito aqui. Então, eu fiz uma issue aqui, como é que eu vou usar esse menu? Né? Quando eu for usar esse menu, como é que eu vou usar ou qualquer pessoa vai usar? Ah, eu acho que ela vai usar assim. E aí, em cima disso, eu faço o meu desenvolvimento, eu desenvolvo. Esse daqui é o suporte de Custom Elements, de Web Components, no geral, né, das 4 especificações aí que, juntas, formam o Web Components. Então, vocês podem usar se vocês quiserem. Eu super recomendo, inclusive. O YouTube usa, né, porque o Web Components é um dos líderes aí dessa especificação, das cabeças dessa especificação, é o Google. E, então, né, se eles não usassem, ia ficar feio para a cara deles. Tem esse site aqui, que me inspirou no nome da palestra, que é do Rob Dodson. Ele é da equipe do Google também, onde ele coloca aqui como os frameworks, as libs, as coisas aí que existem para vocês programarem, estão lidando com o Web Components. Porque o Web Components, uma das coisas muito boas deles é que você pode usar o mesmo componente em qualquer lugar. Então, você pode usar no HTML, no React, no Angular, no Vue, no sei lá, onde vocês quiserem. Vocês podem criar a lib de vocês e usar o Web Components na lib de vocês, o mesmo componente. E esse site ele te mostra se tem alguma issue de conflito, se tem alguma coisa que... eu quero fazer isso aqui com React, né? Meu Web Component não está fazendo muito bem. Aí você pode ver lá se realmente é alguma coisa que o React tem que mudar para poder dar aquela encaixada bonitinho. E é isso, né? Muito obrigada aí. Eu falei rapidinho sobre tudo por causa da questão do tempo, né? Para com isso, que eu estou achando que eu falei rápido. Se vocês tiverem dúvidas, mais dúvidas, não quiserem me perguntar aqui, só me procurar nas redes sociais. Obrigada.